Oi, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcelo e hoje teremos mais uma aula de matemática com o tema porcentagem. Peço que você preste bastante atenção na aula, faça as anotações, que é muito importante para você estudar. Então, vamos lá. Antes, um pouquinho de história. A porcentagem, ela teve início histórico no Império Romano, onde ela começou a ser utilizada. O imperador, na época, Júlio César Augusto, ou César Augusto, como muitos o conhecem, impôs um imposto sobre os leilões. O que é o imposto? É uma taxa. Ele cobrou uma taxa de 1 centésimo sobre o que era arrecadado nos leilões, tá bom? Então, assim que surgiu a porcentagem. Com o decorrer do ano, essa prática foi incorporada na matemática e desde 1500, aliás, do século XV, nós temos aqui a simbologia sendo desenvolvida. Então, nós temos aí no século XV o P cento, depois no século XVII o traço zero e o P, depois 2 zeros e o símbolo de porcentagem que nós conhecemos hoje. Tá bom? Então, a porcentagem ela sofreu no decorrer do tempo, da história, um grande aumento na sua utilização na matemática. Hoje a porcentagem ela é muito utilizada nos nossos dia a dia. Como assim que ela é muito utilizada? Para que ela serve? Então, inúmeras aplicações presentes no nosso dia a dia, como comparar descontos e acréscimos de valores, aumento e diminuição de quantidades e etc. Então, quem aqui nunca viu um exemplo como o preço da cesta básica aumentou 5% no último mês? É uma notícia que é recorrente nos meios de comunicação. Ou então, promoção de até 70% de desconto nos preços. Então isso, se você entrar aí no site de vendas online, você vai ver sempre esse anúncio de 70% de algum desconto, né, na realidade. O candidato obteve 35% dos votos válidos na cidade. Ou seja, agora que nós vamos entrar no período de eleição, a gente vai começar a contabilizar os votos. Então isso é simbolizado em porcentagem. A empresa cresceu 18% no ano de 2019, o que significa que ela teve um crescimento maior do que ela cresce habitualmente ano a ano. Quanto que foi esse crescimento? 18%. Então, essas são algumas das aplicações da porcentagem. Existem várias, tá? E nós vamos aprender um pouquinho como que nós resolvemos, como nós encontramos o valor de uma porcentagem. Então, porcentagem. 5% de algum número equivale a 5 centésimos. Então, significa que eu estou pegando o 5 e dividindo por 100. Então, 5 dividido por 100 é igual a, colocando 0,0. 50 é dividido por 100? Não, então eu coloco mais um zero e acrescento mais um zero aqui embaixo. Então 5 vezes 100, 500. Então 5% equivale a 0,05 de um número. Certo? Ou então, eu posso fazer da seguinte forma. 5% equivale a 5 sobre 100. Eu vou identificar aonde está a vírgula nesse número. Todo número ele tem vírgula. Não aparece, mas ele tem. Onde está? Ele está aqui, ó, no finalzinho, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou correr com a vírgula para a esquerda. Quantas vezes? O número de zeros que o 100 tem. 1, 2. Então, eu vou pegar essa vírgula, certo? Ali já tem o zero está depois da vírgula aqui, e vou correr para a esquerda. Quantas vezes? 1,
duas vezes. Então, o que eu vou ter? Ó, correndo uma vez, eu vou ter 0,5. Correndo duas vezes, ó, correu uma vez, 0,5. Correndo duas vezes, eu vou ter 0,05. Então, é o mesmo processo, tá? Da divisão, vai dar o mesmo resultado, só que aqui eu não preciso fazer toda a operação de divisão. É só eu adicionar, correr com a vírgula à esquerda, o número de zero que eu tenho aqui no 100. Tudo bem? Então vamos para o próximo exemplo. Vejamos outros exemplos. Então, 8% equivale a 8 sobre 100, que equivale a 8, onde está a vírgula? Ali no final. Então vai ser o zero, certo? Eu vou correr com a vírgula para a esquerda, quantas vezes? Duas vezes, que é o número de zeros do 100. Então, correndo uma vez, vou ter 0,8. Correndo duas vezes, eu vou ter 0,08. Outro exemplo de 15%. Então, é a mesma coisa que 15 sobre 100. Onde está a vírgula? Ali, ó, depois do 5. Então, eu completo com 0. Vou correr com a vírgula para a esquerda. Quantas vezes? Uma, duas vezes. Então, eu vou ter 15. Correndo uma vez, 1,5. Correndo duas vezes, com a vírgula para a esquerda, 0,15. Então, 15% equivale a 0,15. Tudo bem? E se for um número maior, por exemplo, 135%, em alguma coisa ocorreu um crescimento ou aumento acima de 100%, significa ele cresceu acima do seu todo. Então, eu vou aqui fazer 135 dividido por 100. Aonde está o zero? Você vai identificar aonde está o zero aqui. Aliás, o zero não, a vírgula. A vírgula está após o 5. Aí eu tenho 135. Se eu adicionar o zero, a vírgula e o zero, não vai mudar o valor do número. Ele continua 135. Eu vou correr com a vírgula uma, duas vezes. Então, eu vou correndo uma vez, eu vou ter 13,5. Correndo duas vezes, eu vou ter 1,35. Então, 135% equivale a 1,35. Tudo bem? Então, sempre lembra, porcentagem, tá? Uma coisa que você não pode esquecer, é sempre um número dividido por 100. É como se eu pegasse um inteiro e dividisse em 100 partes, tá? E eu quisesse descobrir, por exemplo, quanto que é 15% ou 15 partes desse número, tá bom? Vamos para o nosso próximo exemplo. Aliás, agora é a nossa resolução. Vamos pegar o exemplo 1. Tá? Se você pesquisar aí na internet, pesquisar para se aprofundar no assunto, você vai ver que existem várias formas e técnicas de resolução de porcentagem. As mais utilizadas são essas que eu vou mostrar, e a mais utilizada é por regra de 3, tá? A gente vai aprender a regra de 3 nos próximos dias, tá bom? Então, faça por enquanto dessa forma, tá bom? Ou da forma que você achar mais fácil. Então vamos lá. 5% de 120. Como que eu vou achar 5% de 120? Então existem duas formas. Vamos lá. A primeira. Eu sei que 5% é 5 dividido por 100. Tá? Eu vou multiplicar por 120. Vou transformar em fração e multiplicar por 120. Professor, mas aqui é uma fração e um número inteiro. A gente já aprendeu isso na última aula, né? Na aula anterior. Então, eu completo com 1 e multiplico. 5 vezes 120, 600. 100 vezes 1, 100. Vamos fazer pela técnica da vírgula. Ó, vamos lá.
Onde está a vírgula? No final. Então, 600. Quantos zeros eu tenho? 2. Eu vou correr a vírgula para a esquerda. Então, ó, o zero está ali. Então, eu vou correr a vírgula 2 casas, que eu vou ter 6, tá bom? Então, eu vou ter 6. Então, 5% equivale, de 120 equivale a 6. Ou, tá, eu posso fazer o seguinte também, simplificar a fração. Então, simplificar a fração significa que eu vou cortar o zero. Quando ele tem zeros, eu vou cortar o zero. Então, corto o primeiro zero, corto o segundo zero. O que eu vou ter? 6 sobre 1. Tá bom? Então, eu vou ter 6 também. Tá? Que é o mesmo resultado. Ou, se eu quiser fazer 5% de 120, é 5 sobre 100, que equivale a 0,5. Se eu correr aqui com a vírgula, fazer 5 dividido por 100, eu vou ter 0,5. Se estiver no final, eu vou correr com a vírgula para a esquerda 2 casas. Então, eu vou ter 0,5. Eu vou multiplicar por 120. Então, vamos fazer aqui a multiplicação. 120 multiplicado por 0,05. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Sobe 1. 5 vezes 1, 5. Com mais 1, 6. 600. Se eu fizer 0 vezes 120, eu vou ter 0. Então, vou ter aqui tudo 0. Se eu fazer 0 vezes 120, eu vou ter tudo 0. Então, para adiantar, eu vou contar quantos números eu tenho após a vírgula. 1, 2. 1, 2. A vírgula está no final, eu vou correr com a vírgula 2 vezes, 2 casas. Eu vou ter 6. Então, corri 1, corri 2, eu vou ter 6. Então, o resultado, 5% de 120 é igual a 6. Tá bom? Então, é simples a resolução da porcentagem, está dentro daquilo que a gente já estudou nas aulas anteriores, tá bom? Vamos ver outros exemplos agora. 18% de 89. Então, significa que eu tenho 18 sobre 100. Eu vou multiplicar por 89. 18 vezes 89. 1.602 dividido por 100. Eu sei que eu tenho a vírgula ali no final. Acrescento 0. Vou correr com a vírgula quantas vezes? 1, 2. Então, 1, 2. Eu vou ter 16,2. 18% de 89 equivale a 16,2. Corri com a vírgula 2 casas. Ok? Outro exemplo. Eu tenho 250% de 89. Agora eu quero saber quanto que é 250%. Teve um crescimento de 150% acima do todo. 100% é igual a 89. Ocorreu um aumento de 250%. Tá bom? 100% sempre vai ser o todo. Então, se eu falasse assim para você, quanto que é 100% de 89? 89. Agora eu quero saber quanto é 250% de 89. Então, vamos lá. O que é 250%? 250 dividido por 100 vezes 89. 250 vezes 89. 22.250 dividido por 100. Aonde está a vírgula? Sempre no final, certo? Então, eu vou ter ali, 22.250. Então, aqui eu tenho 22.250. A vírgula está aqui no final. Eu vou correr com ela quantas vezes? 1, 2. Então, correndo 1 para a esquerda, 1, 2. Eu vou ter 222,50 ou 222,5 ou 222,5, se você fazer aí na sua calculadora, tá bom? Se você testar aí na sua calculadora, tá?
Vejamos agora uma situação problema, tá bom? Exemplo, Marcelo, ao comprar um computador por R$ 2.100, o vendedor disse que se Marcelo pagar à vista, terá um desconto de 15%. E se comprar a prazo, terá um acréscimo de 32% no valor do computador. Qual? Com base nessas informações, responda. Então, vamos lá. A. Quanto Marcelo pagará se comprar o computador à vista? Então, vamos analisar ali as informações. 2.100 é o valor do computador. Se ele pagar à vista, ele vai ter um desconto. Sempre que se falar desconto, vai ter uma subtração. Ou seja, eu vou tirar um valor do total de 15%. Então, ele quer saber quanto que é 15% de 2.100. Marcelo precisa saber, porque se ele vai ver se é vantagem ele comprar à vista ou vantagem ele comprar a prazo. Então, vamos ver. 15% significa 15 sobre 100. Multiplicado por 2.100. Então, vamos lá. 15 vezes 2.100, eu vou ter 31.500. 31.500. 100 vezes 1 é igual a 100. Cortando os zeros, corto o primeiro zero, corto o segundo zero, eu vou ter 315, tá bom? 315. Olha, se você correr com a vírgula também já vai aparecer aqui para você, ó. A vírgula está aqui no final, correu uma, correu duas, 315. Então, se Marcelo comprar o computador à vista, ele vai ter 315 reais de desconto. Acabou o cálculo? Não, porque ele quer saber se é um desconto, quanto ele vai pagar. Então, o desconto é de 315 reais, que equivale a 15%. Então, vamos ver. 2.100 menos 315, 1.785. Se você fazer o cálculo aí, você vai chegar nesse valor da cálculo de subtração. Se comprar à vista, Marcelo pagará R$ 1.785, ok? B, a mesma pergunta. B, quanto Marcelo pagará se comprar o computador a prazo? Então, quanto Marcelo pagará se comprar o computador a prazo? Então, vamos analisar as informações. 2.100 é o valor total. Vai ter um acréscimo. Se é acréscimo, eu vou fazer uma conta de mais. Então, vai acrescentar no valor total de 32%. Então, o que eu quero? 32% de R$ 2.100. Eu vou fazer 32 vezes 2.100. Multiplicando 32 vezes 2.100, eu vou ter 67.200 dividido por 100. Cortando os zeros, eu vou ter 672, certo? Então, ele vai pagar R$ 672 reais de acréscimo, tá? Se fosse para correr a vírgula, mesma coisa, a vírgula estaria aqui no final, vou correr para a esquerda quantas casas? Uma, duas, eu ia ter 672, tá bom? Então, eu vou fazer o acréscimo de 672 a 2.100. Então, 2.100 mais 672, eu vou ter R$ 2.772 reais. Então, se comprar a prazo, Marcelo pagará R$ 2.772 reais, tá bom? Então, é dessa forma que eu resolvo essas situações, problemas, tá bom? Vamos para considerações finais agora. Faça os exercícios propostos, que servem para fixação, tá? Essa semana nós teremos uma live ao vivo aí pelo Google Meet, tá bom? Então não perca. Não fique com dúvidas, entre em contato com pelos meios de comunicação para que a gente possa tirar as suas dúvidas. E sempre, como eu digo, este professor tem alunos maravilhosos
por serem tão dedicados como vocês são. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.